uma vez um bode que estava caminhando pelo mato quando ele se deparou com um lugar, um sítio. Havia muita sujeira, um matagal, mas ele, que queria tanto ter um lugar para morar, ele decidiu limpar o lugar e construir ali a sua casinha. Foi o que ele fez, roçou aquele mato todo e deixou o terreno limpinho. E saiu para procurar algo para se alimentar. Enquanto o bode se alimentava, a dona onça, que também passeava pela região, resolveu também construir uma casa. Qual foi a surpresa da onça quando ela se deparou com aquele lugar limpo, um terreno limpinho, pronto para levantar uma casa? A onça não pensou duas vezes, foi logo pegando algumas madeiras, deixou as madeiras prontinhas. Mas a onça sentiu sede e saiu para beber um pouco de água. Quando o bode retornou, ele encontrou aquelas madeiras ali. Nossa, ele olhou para os lados e pensou: que bode de sorte eu sou! E ele ergueu a casa. Só que faltavam algumas coisas e o bode foi procurar. A onça, que já havia matado a sua sede, retornou. E o que ela encontrou? A casa erguida, faltando apenas o telhado. A onça ficou muito feliz e ela então pegou taipa e fez o telhado da casa e saiu para buscar algumas coisas. Quando o bode chegou, a casa estava prontinha. Mas nesse mesmo instante chegou a onça com algumas coisas que ela havia buscado. Nossa, os dois se olharam e ficaram um pouco assustados, mas logo entenderam que os dois juntinhos haviam construído a casa em momentos diferentes, mas ela havia sido construída pelos dois. Então eles decidiram morar juntos, o bode e a onça. Mas tinha algumas regras que eles precisavam cumprir. É que na hora da comida, a onça caçava e o bode saía para procurar comida também. Eles decidiram que cada semana um sairia de casa. E assim foi feito. Na primeira semana, a onça saiu. No que a onça saiu, ela retornou com um cabrito. O bode ficou assustado. Um cabrito? Ele já andava um pouco desconfiado, com medo. Na semana seguinte, foi a vez do bode sair para buscar comida. Mas, no meio da floresta, ele ouviu os caçadores. Quando ele se aproximou, ele viu uma onça abatida pelos caçadores. Ele olhou e teve uma ideia. Os caçadores estavam distraídos. O bode, então, puxou a onça para o lado e depois puxou a onça até o seu terreiro, o quintal da sua casa. Quando a onça, sua amiga, olhou pela janela e viu uma onça mortinha no terreiro, ela ficou toda arrepiada e perguntou ao bode como ele havia feito aquilo. O bode aproveitou a situação e inventou que: amiga onça, você tá vendo aqui esse anel de contas? Eu coloquei esse anel no dedo e apontei o dedo pra onça e ela caiu mortinha da Silva. Gente, bastava apontar o dedo. Foi o que ela pensou. Amiga onça, cuidado que eu aponto o dedo pra você. E falando isso, a onça se tremeu todinha e deu um pulo até o terreiro. Amiga onça, fica com medo não. Olha que eu aponto o dedo pra você. Ela deu tantos pulos que foi parar direto na floresta, entrou no mato e desapareceu. De longe ela ouvia o bode gritando: amiga onça, cuidado com o dedo. Ai, a onça desapareceu e nunca mais se ouviu falar dela. Do bode? Do bode nós ouvimos falar. Dizem que ele continua morando naquela casinha lá no meio do mato. E ele continua sozinho, mas que está muito bem
sem medo nenhum, e continua com aquele anel, o famoso anel de contas. Essa história, ela é um conto, uma fábula da tradição popular brasileira. É um conto recolhido pelo Luiz Câmara Cascudo. E eu, Rosane Castro, conto essa história para vocês. E se vocês gostaram dessa história, temos outras histórias aqui no canal. Então, aproveita, curte, comenta, compartilha. Claro que teremos mais histórias.